dentro deste caso e é muito curioso porque eu quando anunciei que viria aqui a Bárbara falar deste caso, houve logo muitas pessoas com muitas dúvidas que encheram as minhas redes sociais. Os direitos de quem vive em união de facto e podem viver 10, 20, 50, 60 anos não são os mesmos dos direitos de quem está casado. Exatamente. E respondendo logo àquilo que disse inicialmente, atualmente há muitas pessoas a viver em união de facto. Aliás, quando foi feito os censos em 2011, os próprios resultados assim o atestaram. Efetivamente, a união de facto não é um Estado civil. Está previsto na lei, uma lei que foi criada em 2001 e que foi alterada em 2010 exatamente por causa desta questão da casa de morada de família e da coabitação. Só que as pessoas, quando estão casadas, no regime de casamento, elas escolhem o regime em que querem estar casadas. Aqui, na união de facto, são podemos duas casar pessoas. Com comunhão de bens, podemos casar com comunhão de adquiridos, podemos, com separação de bens. Com separação de bens, etc. Aqui, na união de facto, as pessoas vivem, as duas pessoas vivem em condições análogas às das pessoas casadas, mas não têm os mesmos direitos. Mas quando foi legalizada a união de facto, eu fiquei com a ideia de que nós, eu não quero dizer que fomos enganados, porque certamente não fomos bem informados, mas eu tenho a certeza que a maior parte das pessoas que nos estão a ver neste momento e que vivem em união de facto, achariam que tinham direito, por exemplo, a uma herança se não houvesse ascendentes nem descendentes legítimos, não é? O que muda, não são herdeiros. Principalmente é quando uma das pessoas falece, que é o caso. Ou seja, a pessoa não é herdeira da outra, a não ser que faça um testamento. Portanto, é de grande utilidade haver um testamento. Fazer o testamento e no testamento o que é que fica? Fica que a cota disponível, ou seja, nós temos uma cota que é nossa, no meio dos inúmeros bens que podemos ter, há uma cota que é definida, que é de cada um de nós e que nós dispomos dela como entendermos. Mas isto independentemente de sermos casados ou não. E neste caso salvaguardaria esta questão da herança. Ou seja... Mas, Isabel, mas se porventura numa união de facto há um testamento, não é? Correto. Morre um dos dois e não há descendentes nem há ascendentes. Automaticamente a pessoa que viveu em união de facto herda tudo. Não, só herda a cota disponível. Mas o que é essa cota disponível? Então, o resto? A cota disponível é apurada no todo dos bens, ou seja, que nós aqui no caso em concreto não sabemos dizer, porque poderá haver bens móveis, bens imóveis, poderá haver casas, aliás, poderá haver contas bancárias, poderá haver... Então quem é que fica com a outra parte? Se não houver ascendentes nem descendentes, fica ao Estado, como é óbvio. A questão aqui é que é isto que nós temos que... Tenho ali um câmara de boca aberta. A questão aqui é que nós temos que alertar as pessoas... Sebastiana, ficaste de boca aberta como eu. Sim. O que é que nós temos que alertar as pessoas, no fundo, para se garantir? Isto é, há muitas formas, porque as pessoas, para viverem em união de facto, têm que viver pelo menos há 2 anos, que é o que a lei diz agora. E a junta de freguesia da residência pode atestar, não é? Pode atestar, mas atenção, há lá uma exceção nas entrelinhas, que é... Os dois têm que ir à junta de freguesia e declarar sobre o compromisso de honra, que é uma declaração que fazem, em que já vivem em condições de união de facto há mais de 2 anos. A Bárbara, por exemplo, desconhecia isso. Pronto, ela provavelmente emitiu-lhe uma declaração simples, em como realmente vivia em união de facto. Mas esta declaração de compromisso... Mas essa é válida ou não? É, mas a declaração de compromisso é que muda aqui tudo. Porquê? Porque a declaração atesta que são eles os dois que estão a declarar, através de um compromisso de honra, de que vivem há mais de 2 anos. Esta é uma. Outra questão é terem a questão do IRS conjunto ou não. Também é o caso da Bárbara e do Ricardo, não era? Sim. Porquê? Porque agora o IRS permite a questão da união de facto. Agora, aqui não tem que haver o IRS em conjunto. Pode haver o IRS em separado. O que eles têm que ter é a morada fiscal há mais de 2 anos. Depois tem a questão das faturas, ou seja, das despesas. E a questão aqui da herança, que é no fundo aquilo que importa mais, é o testamento que acautela, o testamento em vida, em que nós acautelamos através de um testamento que deixamos a nossa cota disponível, que não sabemos neste momento qual será, porque isso é só apurado depois quando a pessoa acaba por... E quem é que apura isso? Isso depois terá que ser numa ação de inventário. Ou seja, não conseguimos apurar, mas há uma cota que é dessa pessoa. Ou seja, independentemente, aqui neste caso em concreto, eles adquiriram a casa, os dois. Ou seja, estão em compropriedade um com o outro. Muito bem, vamos a esse caso. A Bárbara
Tem direito ela tem à direito sua a parte. metade. Se tivessem feito o testamento, na outra parte ela iria herdar uma parte naquilo que seria a cota disponível. Portanto, poderia ter para aí agora 60% ou 70%. Exatamente. Sim. A questão aqui é, ela sendo comproprietária, ela pode, e a lei permite-lhe, ela pode ficar no bem, aliás, na casa, por mais 5 anos. A lei permite isso. E depois desses 5 anos? Mas há uma outra exceção à lei que ainda a beneficia, é que ela pode ficar pelo tempo em que eles viveram em União de facto, que são 27 anos. Agora, como é óbvio, uma pessoa não quer ficar nesta indecisão indefinitivamente, até porque, do outro lado, tem pessoas que um dia mais tarde vão querer fazer a partilha deste bem. Ou seja, ir, no fundo, reivindicá-la. Neste caso são os ascendentes que são os pais. Os ascendentes, e em caso de falecimento será os descendentes, se ele tiver filhos que não têm, os tios, os sobrinhos e, em último caso, o Estado. A questão aqui é que... Então estamos a falar de uma situação que se revela, a mim revela-se-me, não sei se esta avaliação é muito primária, injusta. É injusto e para ela é uma situação mais complicada. Claro que, para além do testamento, se também tivessem feito um contrato de coabitação, um em prol do outro, também salvaguardavam aqui a questão da coabitação, sendo certo que ela tem... Mas a maior parte das pessoas desconhece isso tudo. Eu próprio desconheço, não é? Isto Por isso não é que é necessário um advogado ou alguém que nos aconselhe. Não é uma situação muito líquida. No caso dela, então, porque há ascendentes. Ok? Se não houvesse, era uma questão entre eles e pronto, era uma questão da pessoa ir pagando a casa e um dia mais tarde resolvê-la ou não. Com o casamento isto não acontece. Isso com o casamento não acontece. Porque ela seria herdeira. Ela era herdeira. É porque assume automaticamente pelo casamento. Portanto, mas ela seria a herdeira de total. Era a herdeira, neste caso, sim, a total, porque não há descendentes. Não há, exatamente. Mas há ascendentes. Há ascendentes. Mas esses não receberiam nada? Não quer dizer que eles não viessem reclamar, porque é assim, Manuel Luís Gosta, nós temos que pensar que estamos a falar só numa casa. E numa casa, por exemplo, se ele só houvesse este bem... Não, mas há uma casa, há um PPR, pronto, mas há um seguro de vida. Se houvesse este... vamos limitar à questão da casa. Se houvesse só a casa, ela tinha direito a metade, que já era metade por ela própria. Sim. E na outra parte, teria direito, sendo herdeira dele pelo casamento, tinha direito a metade. Depois a outra metade que é dos ascendentes. Não, iria ser discutida com ela, porque ela também tem direito a uma cota à parte. Nessa metade, que será dividida pelos ascendentes ou descendentes. Se não houvesse ascendentes e não havendo filhos, era herdeira universal. Era herdeira de tudo. Herdava universalmente. Agora,